Prefeito, para quem não acompanha os bastidores da política, tá ligado em todas as rádios, lendo os jornais, os sites, talvez deve dar um nó, quem acompanha um pouco mais afastado da política, perceber o tipo de relação que hoje o senhor prefeito Otacílio tem com o Luciano Severo, porque ambos foram eleitos no mesmo palanque, chegou em determinado momento uma ruptura, e hoje me parece que a rivalidade entre vocês ultrapassa até os limites da política, me parece ser uma rivalidade pessoal. O senhor pode comentar a respeito disso. O Severo atribui a CPI das horas extras da Codesan, ele foi o relator, a definição do trabalho atingiu, inclusive, parte da gestão do ex-presidente Cláudio Gimenez, com o pagamento de horas irregulares. Ele atribui aquele momento como decisivo para um rompimento por parte do senhor, que o resultado daquela CPI, presidida por ele, desagradou o seu grupo político, Para quem acompanha, de novo, mais distante, tem apenas esse filme, alguém que era o virtual candidato apoiado pelo senhor e hoje me parece ser o seu rival político e até pessoal. Como é que você explica essa relação sua com o Luciano Severo? Bom, se você tiver meia hora para nós discutir, pode falar, vamos lá. Vai dar tempo, porque a coisa é complexa, né? Vamos lá. Longo tempo, né? Sim. Não dá para falar em 2 minutos. Não, fica à vontade. Você vai com certeza me fazer muitas perguntas em relação a isso e eu vou poder esclarecer. Vamos lá. Tá certo? Já que ele trouxe a baila nessa entrevista na Band, né? Sim. Certo? E eu não pude responder, porque não me deram direito de resposta. Aliás, deixar bem claro, o jornalista Dário, tá? Nós entramos em contato com ele, ele forneceu a gravação, autorizou que fizesse a ligação no dia seguinte, porém o proprietário da Band, tá? No dia seguinte, proibiu o direito de resposta, tá certo? Mas o jornalista entendeu que estava correto poder ir lá dar minhas explicações pelas ofensas que foram feitas à minha pessoa, à minha moral, certo? Mas o dono da Band proibiu. É como se você entrevistasse alguém aqui. Sim. E você, a pessoa de resposta, você acha que está certo, e o presidente da associação chegar, não pode, isso está proibido, não pode ser ouvido. Não tem cabimento, né? Ok. Tá certo? Vamos explicar. Então, esse questionamento que está fazendo, voltou à baila pelo fato da entrevista dele na Band. Sim. Tá? Ele teceu vários comentários. Um principal é esse, né? Tá? Que ele coloca várias colocações. Vamos fazer um histórico da política de Santa Cruz, né? O Severo foi candidato a deputado estadual, não foi eleito, deputado federal, na época foi ligado ao cartão Augusto, rompeu o cartão Augusto durante a campanha. Depois ele foi a estadual, fazendo dobradinha com o proprietário do Mercado da Avenida, para fazer os votos do dono do Mercado da Avenida em Santa Cruz do Rio Pardo. Depois ele foi candidato a prefeito, em que ele disputou contra eu e 2 vezes candidato a prefeito. Sim. As 2 eu também fui candidato. Em todas as 2 que eu fui candidato, eu tive 5 ou 6 vezes mais votos do que ele. Ele sempre foi o terceiro mais votado. Sempre que ele teve adversários, ele foi o último colocado. Sempre que teve adversários, o último colocado. Tá certo? Na última eleição, tá? Ele que nunca esteve no meu grupo, ele resolveu ser vereador dentro do meu grupo. Tá? Resolveu não disputar a prefeito. Ele resolveu ou o senhor convidou ele? Na política, você convida todos. Ok. Tá? Quem quiser agregar ao meu pensamento, sim, ótimo. Eu não agrego ao pensamento deles. Se você quiser mudar de opinião e me apoiar, ótimo. Eu não vou mudar de opinião e te apoiar. Tá bom? Isso é somatória, né? Tá? Onde eu estava mesmo? Que naquele momento, ele decide participar dentro do seu grupo. Vereador dentro de um grupo. Sim. Tá certo? Que foi o PRB, se eu não me engano. Tá certo? O Joel e outras pessoas, tá bom? Fez campanha lado a lado, foi a primeira campanha junto comigo, tá? Visitou fábricas, foi nas ruas, tá certo? Casa a casa. Sim. Inclusive, na época, eu estava bastante adoentado com problema, graças a Deus melhorou, tá certo? E muitas visitas às fábricas não ia. Então, como ele já conhecia todas as fábricas, ser candidato a prefeito 2 vezes, né? Ele ia junto com o pessoal meu que marcava as visitas. Fazia o corpo a corpo junto. Lá fazia o corpo a corpo, entendeu? Tá? Então, acabou sendo mais votado, lado a lado, fazendo campanha junto. Tá? Mas nunca lhe foi prometido que ele seria o candidato a prefeito. Nunca. Ele não estava junto que seria o candidato a prefeito. Tá? Então, aí ele deduziu da entrevista que ele deu na Band, que eu apoiava ele e que eu dizia que ele era o mais preparado para ser o futuro prefeito,
tá? E mais indicado, Sim. mais preparado, tem uma distância muito grande. Quem disse que ele era o mais preparado, mais inteligente, sei lá o quê, foi aqui e foi também na Band, foi o ex-prefeito de Balsul, quando veio em Santa Cruz fazer um se intrometer na política, Luizão. Você acha que foi uma intromissão do Luizão? Foi uma intromissão do Luizão que lançou o Severo, dizendo que ele era o mais preparado. Certo. Ele foi na Band, aí depois foi na Câmara e elegeu o Pinhata. Que está aí, que está acontecendo, não precisa explicar, né? Certo. E juntou lá o Severo, aquele povo todo, elegeram o Pinhata, que estava de presidente da Câmara, com todos esses probleminhas que estão ocorrendo lá. Mas são problemas menores perto da situação de toda uma Santa Cruz, né? E toda a honestidade do povo de Santa Cruz, né? Então nunca coloquei ele o mais preparado, nunca lhe foi prometido ser o candidato. Poderia ser um candidato. Então ele não foi candidato, ele não chegou ao seu grupo com a promessa de que seria apoiado. Em hipótese alguma. Isso não existiu, é a sua versão. Alguma. Tá. Em hipótese alguma foi lhe prometido isso, tá? Que seria o candidato do grupo. Isso não foi prometido. Ok. Tá bom? Certo? Até dizia para ele de vez em quando, no dia que ele ficou bravo, até na festa do peão, né? Certo? O pessoal viu, não, mas ele vai ser o candidato? Se não apareceu o melhor, não apareceu um grande empresário melhor que ele. Ficou bravo até, né? Entendi. Porque se fosse o candidato, eu confirmaria aos deputados que estavam ali que ele era o candidato, né? Certo. Mas como é que eu ia confirmar se ele não era? Mas também não podia dizer não. Enquanto não aparecer um grande empresário, alguém melhor do que ele, é ele. Sim. Essa foi a colocação que eu fiz lá na Expo Pardo, junto a deputados e conversando, a qual ele não gostou. Uhum. Né? Gostaria que eu falasse, ele é o candidato, mas não falei. Tá certo? Aí entra na história da CPI. Vamos né? lá. Ele ficou o tempo todo junto, tal, né? Apoiando, né? Certo? Até numa entrevista ele fala que aceitando goela abaixo algumas colocações, né? Nunca fiz isso com o vereador. Quantas vezes você viu os vereadores da base votar contra o prefeito? Um monte. Nunca foi enfiado goela abaixo de ninguém. Um monte não, algumas. Entendeu? Porque a maioria das coisas são. Mas só para pontuar, a minoria, mas sim, algumas, né? Muitas é muito, né? Um monte são 8 anos, né? Ok. 8 anos acaba tendo um monte, né? Claro. Tá certo? Tá? Se você pegar de uma caixa 1 palito de fósforo por ano, depois de 40 anos é uma caixa cheia, né? Tudo bem. Tá certo? Vai ser um monte de fósforo, né? Tá certo? Tudo depende do tempo. Ele né? diz, inclusive, brincadeira à parte, que teria havido interferência sua e do presidente da Codesan à época para que ele chegasse a ser o presidente da CPI. Teve isso? Sim, teve. Teve mesmo. Teve. O senhor escolheu ele como presidente da CPI? Eu e o Cláudio. Escolhemos Por quê? ele como presidente da CPI, entendeu não? Tá? Por quê? Ele era o líder do governo. Ele era um cara que queria se destacar. Quem conduz a CPI? Certo? Ele. Mas queria se destacar pensando já na eleição, não? Como prefeito? Ele estava pensando nisso, né? Mas o senhor der essa colher de chá para ajudá-lo. Ver o que vai acontecer. Sim. Certo? E aí aconteceu os fatos que levaram ao rompimento. Certo? Os fatos que levaram ao rompimento foi daí para frente, mas não o resultado da CPI. Sim. Os acontecimentos de então. Tá? Eu não sei se nesse momento ou antes, né, teve um fato que foi muito grave, foi em relação ao Jornal Debate. Um dia, o vereador. E aí você vai perdendo a confiança nas pessoas. Eu fiz uma colocação no começo que todas as campanhas que ele fez antes não estavam junto comigo. 2, inclusive, como candidato a prefeito, sim, contra a minha candidatura. Então nunca foi do meu grupo, bem entendido. Tá certo? A convivência nossa política foi tão somente desses 2 primeiros anos da administração. Somente esses 2 anos. Tá? Ok. E aí você fica conhecendo a pessoa. O caráter, a índole, quem é a pessoa. E aí você toma suas decisões. Tá certo? E ele passou de líder a ser oposição, tá? Porque eu o tirei da liderança e eu não quis mais ele no grupo. Por quê? Não foi ele que saiu. É aí que eu vou explicar. Ok. Porque você tem que ter tempo, né? Não, tá tranquilo aqui, fica à vontade, vamos lá. Entendeu? Para ter as explicações corretas, tá? E todo mundo poder ouvir na íntegra e entender. Mas antes, para a gente não perder o fio da meada, vamos parar aí, o senhor vai explicar os motivos. O senhor acabou falando agora expressamente que escolheu o senhor e o Gimenez, o Severo, como presidente da CPI. Já devemos ter tocado nesse assunto em algum outro programa, lá o pessoal do Direto ao Ponto, lá no Jornal Atual também, mas essa forma enfática, como o senhor admite, né? Não, escolhemos ele como presidente da CPI. Uma CPI que também investigava a parte do seu governo. Não falta um certo espírito republicano, o Poder Executivo escolhendo quem o investigaria naquele momento, prefeito? Veja bem. A CPI, ela é formada por elementos dos vários partidos de acordo com a composição na casa. Sim.
pela composição da casa, são 3 membros da CPI, tá? O partido mais votado, mas que tem mais membros, indica 1. Certo. Seria o PRB, que tinha 3, tá? E o Joel, ele e o Cristiano Neves. O outro partido tinham 2, tá? E o outro também 2, tá? Então se apareceu os 3 elementos indicados pelos partidos. Sim. Dentre os 3 que a nossa preferência, tá certo? Seria ele. Primeiro, ele tinha condições técnicas, né, de levar a CPI tocar a CPI, que Sim. não é fácil tocar, né? E segundo, vamos ver, né, quando você dá o poder para uma pessoa, o que acontece? Dá o poder para a pessoa, você fica conhecendo a pessoa. O senhor não vê problema do senhor ter escolhido esse personagem Não. que iria investigar o seu governo? É só você não interferir. O senhor não interferiu? Não interferiu. Não chamou ele no gabinete para enfiar coisas goela abaixo? Foi o contrário. Sim. Aí foi o contrário, lá que eu vou chegar nisso aí. Então vamos lá. Foi o contrário disso aí, tá? Perfeito. Certo? Aí, dentro desse... Quando você passa a conviver e conhecer as pessoas, é que você faz a verdadeira avaliação, que até a eleição dele de ser vereador sempre foi contra. Foi candidato 2 vezes como prefeito contra a minha administração. Sim. Uma vez, quando eu ganhei da Maura, ele foi candidato também, teve 2.000 e poucos votos, tá certo? Eu tive acho que 12 mil, tá? E a Maura ficou em segundo. Quando eu perdi para a Maura, ele também foi candidato, se eu não me engano, teve 3 mil, eu tive acho que uns 10 mil, tá certo? Então sempre foi adversário. Ok. Tá? Em debates políticos e tudo mais. A parceria foi de ocasião. De ocasião, tá? Aí, ele ia ser candidato a prefeito, eu estava com 90% da aprovação da população, só o Mira que se dispôs a ser candidato, e ganhamos com 80% do adversário mais forte, que era o Mira, que é um prefeito político tradicional, grande liderança na cidade, certo? E fizemos 80%. Ele não se atreveu a ser candidato, tá? Ficou junto. Aí o que acontece? Você começa a conviver 2 anos, tá? Já tinha acontecido outras coisas, né? É como um noivo, namora 10 anos, noiva 5, casa 6 meses, separou, porque começou a viver junto. Assim que o senhor define a relação com o vereador Luciano Severo. Exatamente isso. Quando certo. você está junto, certo? Você fica conhecendo, tá? Sim. E não houve casamento, tá? Por quê? Entendeu? O que aconteceu? Um fato que eu vou contar em relação ao Jornal Debate, né? Não é nada contra o Jornal Debate, sim, pelo amor de Deus, entendeu? Tenho uma grande estima pelo Sérgio, apesar de tudo, as notícias que ele coloca lá, tudo bem, deixa pra lá, entendeu? Fui sócio dele na gráfica, trabalhando junto muito tempo, certo? Mas tem um lado, o viés dele, deixa ele lá sem problema, tá bom? Nunca o processei, nunca o denunciei, tá bom? O que aconteceu? Um dia chegou no gabinete o vereador Severo, com mais 2 vereadores, com a seguinte proposta: prefeito, o Sérgio está passando dificuldades financeiras, vai a leilão o prédio, mais ou menos assim as coisas, né? Tá certo? Quem falou isso? Severo. Certo. Severo, tá? Junto com 2 vereadores, são testemunhas, né? Certo? O que você está pensando com isso? Então, prefeito, tem que fazer anúncio lá no Jornal Debate. Tem que ajudar ele. Se você ajudar o Sérgio, ele para com essas matérias contra a administração, contra o senhor. Você está dizendo que o Severo falou isso para o senhor? Falou isso na frente de mais 2 vereadores, tá? Quem? Eu não vou falar o nome agora, que são testemunhas, tá? Certo? Então, aí já foi um fato, e eu respondi para ele o seguinte, que não fazia parte do meu perfil e também não fazia parte do perfil do Sérgio se sujeitar a essas coisas. Só, olha, o Sérgio nunca na vida vai se vender por dinheiro. E como você conhece a índole dele, sempre foi assim. Sim. Tá certo? E assim como eu. Se eu não vou fazer essa proposta, e o Sérgio também nunca entraria nesse jogo. Tá certo? Para com isso. Parou. Tudo bem. Não lembro a data disso aí, mas tem os 2 vereadores testemunhas que no momento oportuno falo com eles para confirmar, se for necessário, né? Tá bom? Isso continuou. Teve a CPI. O que aconteceu na CPI? Que ele era o presidente, ele comandava. Chegou o momento que eu tinha que ser ouvido. O meu depoimento. Certo? Quando marcou o meu depoimento, o que eu fiz? Eu requeri à Câmara Municipal a gravação dos testemunhos de certas pessoas, depoimentos, para mim ver o que tinham falado. Me lembro.
certo? E foi recusado formalmente por ele. Foi recusado formalmente, entendeu? Mas era pública, eu poderia ter assistido lá. Eu não ia, como prefeito, ficar assistindo todas as sessões, né? Sim. Certo? E não estava sendo julgado, né? E foi negado, certo? A gravação desses depoimentos. Assim como foi negado para Dilson Mira. Também foi negado para Dilson Mira. Sim. Requisitou e foi negado. Mas qual não foi a minha surpresa? Um dia, quando eu chego no gabinete, e estava lá o Maurício e o Renan, entendeu? E o Maurício me fala: olha, o Severo esteve aqui, trouxe uma gravação da Câmara, pediu para o Renan fazer cópia, tá? Que é os depoimentos que o senhor queria ouvir, certo? O que eu respondi? Gravou? Gravou. Ele tinha pressa de levar de volta o material que tinha retirado dentro da Câmara. Ele retirou o pendrive lá da Câmara e ele não fez cópia, ele quer de volta. Tudo bem. Gravou? Renan, gravou. Arquiva, grava, não quero ver isso em hipótese alguma, e lembre-se bem, um dia vocês serão testemunhas disso. Então ele tentou me corromper, negando a informação, e depois me oferecendo criminosamente a informação. Será que ele ofereceu isso também para o Mira? É claro que não. Será que ofereceu para as outras pessoas que foram lá depor? É claro que não. Tentou adquirir poder em cima de mim, fornecendo algo indevido criminoso. Tá? Já foi falado por mim isso aí. Sim. Tá? Isso foi um fato. Não ouvi a gravação dos depoimentos também. Chega o dia do meu depoimento. Aí foi pior. E esse eu estava lá. Estava o Maurício, secretário. Chegou o Severo, certo? Vereador Severo, presidente da CPI, com um envelope. Tá? Chegou, prefeito. Está aqui as perguntas que eu vou fazer hoje à noite no seu depoimento para o senhor estudar. Sei o quê? Para com isso, rapaz. Ó, Maurício, olha o que está querendo fazer comigo aqui. No gabinete mais uma vez. Aí eu botei ele para fora do gabinete. Sai daqui. Leva esse embora daqui. Foi o meu erro. Podia ter pego o envelope e ido da promotoria. Tá? Mas eu não peguei o envelope. E botei ele para fora do gabinete. Tá certo? Sim. Tá? Aí teve uma outra vez. Aí numa reunião que estava eu, ele, Cristiano Miranda e Marco Cantor, na chácara do Severo. Uma chácara que tinha adquirido aí tempos atrás, né? Sim. Certo? E ele chegou ao momento, né? Quando me convidaram, né? Tá, vamos tomar uma cervejinha, né? Você tá no mercado lá da minha casa, comprei panceta para fritar, comprei os beliscos, os petiscos, torresmo, os negócios lá, entendeu? Tô pensando em ir lá bater papo, né? Sim. Aí entrou nesses assuntos, entendeu? E ele fez a seguinte colocação: que ele tinha que tirar os anéis do Cláudio para não cortar os meus dedos. Me tratou de criminoso. Em que ponto da CPI estava esse encontro de vocês? Foi quando? Durante ou no término. Esse episódio de entrega, suposta entrega de perguntas antecipadas? Foi durante a CPI, né? Então, mas o encontro de vocês na chácara foi depois de tudo isso? Não faço ideia se foi antes ou depois. Tá. Entendeu? Tá? Acho que foi antes. Porque não tiver um relacionamento depois. Aí, então, eu vou tirar os anéis do Cláudio para não cortar os dedos de alguém. Eu falei, quem é esse alguém? Falou, você. Você não levantei, senão o senhor corta meu braço inteiro, que eu não preciso ninguém me proteger. Sei muito bem quem eu sou e sei o que eu faço. Tchau. Certo? Então, esses são os episódios que levaram ao rompimento. Por sua parte. Não é o resultado da CPI. Que a CPI não me incriminou. Tá? Não me incriminou. Me incriminou lá no passado, tal, né? Outras pessoas, né? Sim. Inclusive em relação ao Cláudio, são horas extras e irregulares. Não é não trabalhadas, que é o objetivo da CPI. Horas extras não trabalhadas, que realmente é crime. A pessoa receber hora extra sem trabalhar. Isso era um crime que ocorreu durante longos anos lá na Codesan. Mas na época do Cláudio, na minha administração, Eduardo Blumer, Cláudio, depois os outros, nunca teve horas extras não trabalhadas. Mas segundo o relatório, houve hora extra paga como complemento salarial. Não teve. Não, do Cláudio não. Não teve? Não, do Cláudio não. O relatório não fala isso. Hora extra irregular.
que é irregular? Paga além do permitido pelo CLT, por exemplo. CLT autoriza 60 horas, 40 horas, e a pessoa fez 80. Sim. Tá? Isso existia, não existe mais. Até um certo ponto, teve certas ocasiões que ocorreu isso, tá certo? Mas não trabalhada. É bem diferente. Sim. Todo o pessoal lá da administração que recebia hora extra estando fora de Santa Cruz. Agora, o senhor fez aí algumas acusações graves. Algumas até já tinha falado. Foram feitas outras vezes. Já tinha falado algumas informações novas, algumas que talvez possam até ser enquadradas como crime, como improbidade administrativa. Somente a que eu fiz nova Sim. hoje é em relação ao Jornal do Debate, tá? Em que ele propôs lá no gabinete, na frente de 2 vereadores. Ele severo. Tá. Que eu deveria pagar anúncios do jornal, tá? Para que o Sérgio se acalmasse e parasse de atacar. E o que eu respondi que não faria isso, que não era o meu jeito de ser, e que o Sérgio também não era desse tipo. E eu tenho certeza que o Sérgio não é desse tipo. Conheço o Sérgio há muitos anos. Repito, são algumas acusações graves. O porquê o senhor não levou isso ao conhecimento da Justiça, do Ministério Público? Foi levado ao conhecimento dos vereadores. Tá, e por que não levar ao Ministério Público, à Justiça? Foi levado, a coisa é política, né? Certo? O fato da interferência da CPI foi levado aos vereadores. O primeiro vereador que eu levei ao conhecimento foi o Joel, inclusive, tá? Fui lá no gabinete, fui lá na prefeitura conversar com ele, na Câmara, e levei essas informações dele. Foi o primeiro a saber dessas informações, tá certo? Tá? Porque ele começou a tomar umas atitudes, meio de ataque à minha pessoa e defesa do outro. Eu vou mostrar pro Joel quem é realmente a pessoa que está do lado dele. Mostrei, não acreditou. Um outro dia, com 7 vereadores lá na Câmara, na prefeitura, também mostrei aos 7 vereadores todo esse histórico, tá certo? Para ver se da Câmara fariam alguma coisa, e houveram por bem, a Câmara decidiu não fazer nada, tá certo? Não abrir nada, a investigação. Seria mais as coisas políticas, né? Sim. Certo? Em relação por exemplo, né? Do Jornal do Debate, né? Coisa política, acontece dia a dia, né? É gente pedindo dinheiro, né? Nunca dei, né? Mas que pedem, né? Tá certo? Não vou falar nome, né? Tá certo? Não falando de imprensa, não. Sim. Tá? Outras coisas. Tá? Em relação lá do episódio, né? Certo? Queria incriminar né? Para não cortar os meus dedos, oferecendo proteção para mim. Certo? Então, eu disse que eu não precisava de proteção, que poderia fazer o que ele quisesse e que ele cortasse até o meu braço, que eu sabia me defender. E se ele tinha que cortar meu braço, se eu era criminoso, entendeu? Se eu estava errado, tá? Que ele não fez, tá? E os episódios do gabinete, certo? São coisas políticas. Quem poderia fazer alguma coisa seria a Câmara, tá certo? Tá? Passei para os vereadores, dei entrevista falando isso na época, quer dizer, toda a imprensa ficou sabendo. Sim. Todos os vereadores, os 13 ficaram sabendo, ninguém pode negar a ignorância, porque com várias entrevistas em relação a isso, tá certo? Tá? E agora voltou à baila isso aí, quando ele dá numa entrevista na Band, dizendo que eu rompi porque ele era honesto. E ao contrário, eu rompi, que se demonstrou durante esse período que ele era desonesto. Não é que ele demonstrou que não era de minha confiança política, ele demonstrou que não era de confiança por falta de honestidade com esses fatos todos. E o rompimento da parte política minha houve de imediato, tá? Sim. E rompimento com ele, naquele momento, eu perderia a maioria dos vereadores, tá? Quase com certeza, tá? Sim. Então ficou mais difícil para mim administrar. Mas mesmo assim eu fiz naquele momento, tá? Então essa é a verdade. Agora, já falei isso várias vezes, em rádio, teve matéria em jornal, em rede social, tá certo? Tá? Eu só disse, em relação ao promotor, que eu deveria ter guardado o envelope, recebido o envelope, ao invés de botar ele para fora do gabinete com o envelope e tudo. Sim. Eu deveria, foi um erro, tá? Hoje o senhor considera o Severo um inimigo? Não, inimigo é um adversário, né? Sim. Entendeu? Inimigo, eu creio que não tem inimigos, certo? Eu não sou uma pessoa de ter inimigos, porque eu respondo tudo no ato, não deixo para trás, tá? Quem tem inimigos é aquele que não sabe resolver suas situações. Aquele que guarda, sim, eu sou inimigo dele, não gosto dele e não resolve a situação. Eu costumo expor os problemas de forma corajosa, às vezes até um pouco bronca, tá certo? E expor. E essa é a verdade, tá certo? E todas com testemunha. Nenhuma, sim, é sem testemunha.
Todas com testemunha, tá? Agora, o que me irritou muito nas outras entrevistas e agora de novo é dizer que houve rompimento porque ele era honesto. Sim. Então significa o quê? O prefeito não é honesto, não me aceitou. É o contrário. Nessa relacionamento de 2 anos, sempre foi contra, tá? Encerrou com a CPI, mostrando uma índole desonesta, tá? Tentar corromper o prefeito por mais de uma vez, tentar induzir o prefeito a corromper a imprensa, isso é grave, certo? Agora, politicamente, para mim, tem que separar essa pessoa. Certo. Tá? Eu usei só para isso. Separo, isolo, acabou. Tá, prefeito, eu tinha várias outras perguntas, muitas chegaram também da nossa audiência, sobre outros temas ligados à campanha, falar dos nomes dos pré-candidatos, falar do seu pré-candidato, que é o Diego, mas o meu limite de tempo hoje é 1h15, a gente conseguiu dar a resposta sobre essa questão que era importante, mas também vamos encerrando por aqui a entrevista para não estourar demais o nosso horário. Eu agradeço a sua participação, a ter respondido aqui as nossas perguntas. Se quiser fazer as suas considerações finais, antes, desculpe, prefeito, todos os citados pelo prefeito Otacílio durante a entrevista dele, se acharem necessário, terão espaço aqui na 104 FM para dar a sua versão dos fatos, sem discriminação, todos. Ponto. Prefeito, obrigado, suas considerações. Eu que agradeço, mas só encerrando, né? E essa colocação era para ter feito ontem na Band, que não me deu direito de resposta, certo? Mas não foi me dado. Você me convidou hoje aqui sem saber que eu ia falar isso, né? Eu não sou advogado, apesar de muito amigo do Dário Miguel, mas pelo que o senhor me explicou, foi uma posição da empresa. Eu também não tenho nada a ver com isso. Não foi do jornalista. Mas o Dário Miguel, que segue a mesma linha que eu sigo, ele abriu espaço para o senhor. Abriu espaço, mas o proprietário da empresa jornalística proibiu. Tudo bem, entrei em contato com o proprietário, não voltou atrás e tal. Você me chamou para vir hoje aqui, eu entrei, me perguntou esse assunto, Sim. Sou obrigado a esclarecer, e as pessoas podem vir aqui, certo? Mas tudo que eu estou falando é com prova testemunhal, não tem nenhuma sem testemunho, tá certo? Sim. Tá? Tudo certinho, sem problema nenhum, tá? Se quiser me denunciar por calúnia, pode denunciar, mas eu só estou respondendo aqui porque não me deram direito de resposta na Band, bem entendido. Isso era para ter respondido lá, em resposta a ele, afirmar várias afirmações que o rompimento foi porque ele é honesto. E isso aí não é verdade. Foi o contrário, pelo fato de ele não ser honesto. Bem entendido, sendo bem claro em relação a isso.